Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos, né? A reunião ontem, eu e a Helena conversamos a respeito, né? E era para ter colocado um pouco mais cedo o convite para vocês, mas infelizmente, né, na correria do dia a dia, quando chega no final da tarde é que a gente consegue sentar e resolver algumas coisas. Essa reunião de hoje é para alinharmos o terceiro trimestre, principalmente isto, tá? E colocar para vocês sobre algumas coisas que eu ouvi hoje na reunião. Mas eu vou ter que aguardar um pouquinho sobre a fala da secretária hoje na reunião, para que a gente possa ver se realmente os acordos serão assinados. Tá? Se eles não forem assinados, não adianta nem a gente começar a conversar e a fazer o que foi solicitado, avisar os alunos. Por quê? Porque se por um acaso esses acordos não forem fechados, se o decreto não for assinado, nós não teremos como cumpri-los. Então, como ele está, segundo a secretária, quase pronto, quase fechado, então vamos aguardar mais uns dias, tá?
Tenho falado muito com vocês a respeito de algumas situações que me parece que não ficam claras. Por exemplo, sobre o cuidado que se deve ter quando a gente conversar ou quando a gente for interagir com os alunos. E o porquê que muitas vezes eu falo para vocês sobre a porta ficar aberta. Temos tido algumas reclamações de alunos e de pais que nos dizem e nos trazem coisas que nós precisamos esclarecer. Por isso, durante essa semana, hoje é quarta-feira, teremos alguns dias para a gente conversar individualmente com alguns professores, tá? Sobre algumas situações que nos chegaram. E assim, ó, eu posso garantir a vocês que se tiver que defender vocês, eu vou defender com unhas e dentes. Mas, para pais e alunos, né? Mas se preciso for, nós vamos ter que conversar sobre algumas outras situações, e aí sim, vai ser entre nós, colegas, certo? Acho que as coisas estão se avolumando. Esse mês de setembro sempre foi um mês muito corrido, até porque a Semana da Pátria passa voando. Logo em seguida vem a Semana Farroupilha, logo em seguida vem o aniversário da escola, e muitas vezes o tempo se torna muito curto. Ainda mais que nós vamos ter ainda o simulado do SAEB, e depois, mais tarde, lá em outubro, nós vamos ter as provas do SAEB, né? Além disso, nós temos ver o que precisa ser refeito das atividades do segundo trimestre que não foram bem consolidadas com os alunos, que nós vamos precisar repassar com algumas coisas, tá? Então é isso, queria agradecer vocês pela ajuda durante a sessão cívica de ontem e de hoje, né? Hoje de manhã não pude participar, mas sei que a Helena, a Silvia, desempenharam muito bem. Hoje à tarde correu tudo também muito bem, né? E vamos nos falando durante as reuniões. Essa reunião era para ter sido sexta-feira passada, depois ficou para segunda, e por isso, né, foi sendo adiada. Chegou hoje, né, não dá para levar mais adiante, então, por isso, porque se eu atrasar um pouco mais a reunião, eu vou acabar estourando prazos de vocês. E esses prazos, agora, são muito necessários que sejam cumpridos. Por motivo particular meu, eu vou deixar no comando da reunião a Helena e a Adriane. A Adriane, porque precisa, sim, conversar com vocês a respeito dos alunos do AEE. E a Helena, que vai passar para vocês as datas, prazos, e ver com vocês sugestões sobre algumas coisas para desempenhar durante esse mês. Vamos nos encontrar, né? Mas hoje eu tive uma solicitação de última hora e eu, infelizmente, não posso estar com vocês até o final da reunião. Mas eu sei que vai sair tudo muito bem e que vocês terão o tempo necessário para que possam cumprir o que vocês precisam fazer. Muito obrigada a todos. Então, Helena e Adriane, passo para vocês. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.
Oi, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar, então, uma tela, tá? E a gente vai falando um pouquinho. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim? Então Sim. tá. Vou falar um pouquinho, né? Acho que a Judite já falou um pouco, assim, dos informes gerais, né? Então, só vou listando ali pontuando, na verdade, o que ela já falou. Os prazos dos planejamentos do terceiro trimestre, tá? Então, o que a gente ficou definido? Que é dia 19 de setembro, tá? O prazo para entrega no planejamento. O e-mail é aquele que vocês já sabem, que é o planejamento, @gmail, todos já têm. Tá? Então, aqui essa tela, deixa eu ver aqui. Tá, então, planejamento, coelhoneto@gmail.com. Tá? Estão ouvindo, gente? Sim. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dos trabalhos compensatórios, tá? O que acontece? Tem uma lista bem grande de alunos que precisam compensar, né? Porque eles estão com uma frequência abaixo de 75. E aí eu só coloquei aqui os números, mas eu tenho essa lista, e aí amanhã eu mostro para vocês quem são esses alunos. Então, o que precisa ser feito? É um trabalho para compensar. Aí vocês fazem um trabalho, a gente entrega para eles fazem, os pais ficam cientes que a gente chama a família, vão ficar cientes de que eles precisam compensar, né? E depois eles retornam aqueles trabalhos para a escola. E aí vocês avaliam. O que mais? Datas do SAEB. Tá? A gente ficou assim, ó, do dia 15, 16 e 17, quem vai aplicar? São os professores do quinto, é do Aprende Mais esse, tá? Esse aqui é do Aprende Mais. Então, o quinto ano e o nono ano. E depois tem os aplicadores externos, mas aí é só em outubro. Aí vai vir o pessoal de fora. Se quiser alguma pergunta, pode ir falando, gente, senão fica um monólogo aqui. Semana da Cultura. Helena, eu queria perguntar. Quando é que é a entrega de avaliações do segundo trimestre? Dia 26. Junto com o aniversário da escola, vai ser a entrega das avaliações. Como é que a gente vai muito fazer? Obrigada. Sandra, né? Como é que a gente vai fazer? Eles vão ter aula até o recreio, aí depois os pais vêm para pegar a avaliação. Acredito que vai ter um bolo, alguma coisa assim, que a Judite ainda não combinou ainda com as gurias na cozinha, mas acredito que vai ser um bolo. E aí, depois que os pais pegam a avaliação, já pegam os alunos e já estão dispensados. Tá? Deixa eu pulei ali. Tá, mas voltando lá, na Semana da Cultura, gente. Lá na sala dos professores ficou um cartaz, foi colocado, né, com sugestões. E ali, nas sugestões, a Sandra nos procurou, a professora Sandra procurou eu e a Judite e perguntou se poderia fazer uma atividade com os alunos, que é a dança do pezinho, né, Sandra? Sim, se apresentar. Então, eles vão se apresentar com a dança do pezinho. E aí, por enquanto, só a Sandra que se manifestou. Daí fica ainda a sugestão, tá lá na sala
dos professores, e se quiserem também colocar ou fazer alguma apresentação, está aberto, pessoal. A Sandra vai se apresentar, então, no dia 19, tá? Com os alunos do primeiro ano da tarde. E aí fiquem à vontade, não sei se alguém ainda tem interesse em participar ou sugerir alguma coisa para essa semana também, do dia 15 ao dia 19. Ninguém. Me deixaram no vácuo, ninguém. Vou pensar alguma coisa. Tá, Vai lá nas sugestões. tá bom. Oi, Helena. Oi, Helena. Oi, Só diz mais ou menos qual é a ideia, assim, só apresentação, o que mais que pode ser? Cartazes, alguma coisa falando várias a respeito? coisas. Daí a gente está aberto a sugestões, né? Eu coloquei algumas coisas lá no Sim, sim. sugestões, até falei na roda de chimarrão, a Judite disse que não é muito legal, que já teve experiências que não foi muito legal, assim. E Tá, até mas retirei é a da roda de... semana da cultura gaúcha, é isso? Ou cultura em geral? Não entendi muito bem. cultura gaúcha. Ah, gaúcha, tá. Pois é, eu vi que fala a respeito da roda de chimarrão, achei tão legal depois de retirar. Mas enfim. Ela achou que... Ela disse que já teve experiências e não foi válido, e não foi muito... E aí, daí eu retirei, porque... Né, se já não foi válido, eu não vou estar... Tá, Mas tem mais... e se quiser fazer com a sua turma? Não Eu acho entendi. que, querendo fazer com a sua turma, tem algum problema? Não sabe, né? Olha, é melhor Vai perguntar para a saber. diretora, É, tá bom. né? Se ela já achou que não era... Sim. Tranquilo, então. Tá, Fabiano, para ela, para ficar mais clara a coisa. Sim, sim. Obrigado. Eu não consigo compartilhar e ver ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. É referente à roda de chimarrão, eu acredito que seja por causa da água quente e que acontece alguns acidentes, e já aconteceram alguns acidentes, né? Então, eu acredito que é por causa disso. Com os pequenos, eu acho também que a gente tem que ter um cuidado, porque, né, vem um empurra, vem outro e... Sabe como é que é, né? Então, é melhor a gente, já que deu problema, é melhor evitar. Mas tem outras coisas, tem comidas típicas, pode se fazer várias coisas, piquenique, sei lá, e aí tem que parte de vocês, né? Eu não vou tá O lá refeitório e o, re- e o refeitório vai fazer algumas comidas naquela semana. A gente, né, a gente vai ter com antecedência o que vai ser cada comida para poder conversar com as crianças, por exemplo, carreteiro, polenta, carreteiro com charque, né? O refeitório vai abraçar? Olha, Sandra, são perguntas que eu não consigo te responder, porque somente com a diretora para ela estar junto, para ela dar o aval, né? Então, assim, são coisas que a gente pode perguntar para ela depois, que eu não, sinceramente, não sei te dizer. Tá, se tu puder anotar essa minha pergunta, por favor, para a gente saber. Claro, claro. Anoto sim. Conselho de classe, gente, tá? O do área vai ser dia 11/9. Como é que vai ser? Quem for no dia, né? Nem sei que dia cai dia 11, peraí. Aqui. A gente vai fazer junto, dia 11, cai numa quinta-feira. Tá? Então, a gente vai fazer junto. Todos os professores que estiverem aula no dia, a gente vai fazer esse conselho, tá? O do CAT,
ainda não definimos, tá? A Judite ficou de definir, parece que tinha alguém que ia faltar no dia, e a gente não sabe se vai fazer ainda no dia 12, então a gente ainda não definiu a data do conselho do CAT, tá? Isso para fechar o segundo trimestre, né? Esse conselho do segundo trimestre. E já relembrando ali naquela planilha que eu pedi para os professores do área, quem puder e não fez ainda, preencher e me enviar, eu agradeço. Tá, que mais? O aniversário da escola já falei, entrega das avaliações. Isso aqui é só para as avaliações, o que eu posso mudar, como é que pode fazer diferente. O que acontece com as avaliações, né? E aí eu fiz um levantamento e tem muitos alunos com dificuldades na matemática e no português. Tá? Daí entrou a professora Cristiane. Essa semana vai ser a segunda aula que ela vai dar de, vamos dizer assim, de um reforço, né, para esses alunos. Na primeira aula, que foi na semana passada, só um aluno compareceu, que foi o Ariel, do sexto, eu acho, sexto ano. Estão ouvindo, gente? Sim. E então, assim, essa semana, hoje até entregaram mais bilhetes, eu acho que houve mais interesse, né? E espero que amanhã compareçam mais alunos, porque, assim, ó, muitos alunos com nota baixa. Assim, mais baixa de 0, 1, 0,8, sabe? É muito difícil de recuperar. E a Leonora também se colocou à disposição para fazer um trabalho de português também. Quando ela tem alguns períodos, aí ela se colocou à disposição para fazer também esse trabalho de reforço para esses alunos que não estão alfabetizados, né? Estão lá no 7º, 8º anos e não estão alfabetizados. Então, era isso, até se vocês puderem reforçar em sala de aula, né? A Cristiane, ela dá esse reforço no turno da tarde, nas quintas-feiras, para o sétimo para o sexto e sétimo, e nas sextas-feiras para o 8º e 9º. Né? Infelizmente, ela só consegue atender o turno da manhã, que vai à tarde. O turno da tarde, a gente não consegue esse reforço, porque a carga horária não fecha, né? O que mais? Acho que agora um pouquinho a Adriane vai falar, alguns recados que ela tem, e alguma pergunta podem ir falando aí, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês alguns materiais que eu andei elaborando, na verdade, sobre os alunos que são público-alvo do AE e os que não são, e eu vou compartilhar esse material. Só um minutinho. Então, gente, eu quero dizer para vocês que alguns professores já conversaram comigo a respeito de alguns alunos, tá? Tipo, o Yuri Santiago. Então, eu sei hoje que ele tem TDAH e um transtorno não especificado de desenvolvimento das habilidades escolares. E aí eu vou compartilhar com vocês depois os materiais, porque assim, eu coloquei uma observação ao lado de cada aluno e como que vocês poderão fazer as avaliações deles, as provas, os trabalhos, tudo. Tem a Sofia Nuncia da Silva, que tem dislexia. Tem o Ariel, ele também é disléxico, além do TDAH e além de um transtorno não especificado de desenvolvimento. Então, são Oi, alunos... Adriane. Desculpa. Oi. Mas a Sofia a Núncia, ela não tá mais na escola. Hoje até estava olhando. Na verdade, assim, esses nomes que estão lá numa lista que era da Ediane até no primeiro semestre, tá? Ah, tá, não, ela não tá na escola. Então eu mantive. Tipo, Maria Clara Guimarães, eu nem sei que turma que é.
Isso aqui não deu tempo de eu finalizar essa. É essa parte aqui que eu peguei dos alunos que não são público-alvo. Que daí, de repente, alguns professores comentaram, o Yuri, o que será que o Yuri tem? Então, hoje, a gente sabe que ele precisa de um tempo diferenciado para as provas e fontes em caixa alta, tá? O que eu quero passar para vocês, na verdade, é que eu também fiz, deixa eu interromper esse e vou partir para um outro, que eu vou colocar depois no grupo do colégio, tá? São as orientações para os professores elaborarem as provas. Aqui, então, vocês terão algumas ideias, algumas orientações, né, para alunos com TEA, alunos com deficiência intelectual, que são muitos, os alunos com dislexia que não são aluno do AE, mas que vocês terão aqui algumas opções, algumas sugestões de prova que eles merecem também. Na verdade, eles não são público do AE, mas precisam também ter essa atenção da escola. Os alunos com TDAH, e ali eu vou compartilhar com vocês. Mais uma coisinha que eu quero compartilhar é um modelo de avaliação que vocês poderão fazer para os alunos. Eu só não coloquei educação física, Fabiano, que é mais uma motricidade ampla, então é mais tranquilo, eu acho, para a gente poder trabalhar com os alunos, tá? Tá bom. Então, eu coloquei os modelos de avaliações, gente. Eu já tinha mais ou menos passado duas, que era de português e matemática. Matemática, eu especifiquei um pouco melhor como que deve ser feito essa avaliação para os alunos. Geografia, não sei se tem algum professor, mas os autistas, eles precisam desse suportezinho, esse suporte aqui, esse formato de prova. Isso vale para todos os níveis, tá, gente? Eu coloquei aqui, mas assim, desde lá do primeiro ano, a gente pode elaborar mais ou menos isso. E quando eu falei da impressora colorida, é porque o TDAH e o autista, eles precisam de algo para chamar atenção e eles se focarem um pouquinho mais na prova. Então, eles têm condições de fazer prova com preto e branco, sim, mas eles não terão o mesmo interesse de fazer ou de preencher as questões de uma maneira bacana, assim, se for tudo preto e branco, para eles não tem sentido aquilo ali. Então, tem que ter o coloridinho para chamar atenção. E uma coisa que eu observei de uma prova que eu recebi de um professor, que se vocês receberem a prova com a impressão muito fraca, gente, não aceitem, porque o aluno não consegue fazer prova do jeito que eu recebi uma. Então, aí dificulta muito para o aluno. Eu vou pedir essa observação até para vocês e qualquer coisa me avisar, porque eu imprimo em casa, eu vou ter que fazer alguma coisa. E também, para os alunos do AE, eu preciso, depois que vocês elaborarem a prova, se quiserem, eu dou uma ajudada ali, para ver se tá bom, mas eu preciso dessa prova depois que o aluno finalizar, para eu tirar uma cópia e anexar junto com a pasta do estudante, porque se por um acaso o Ministério Público, se entrar, ou se precisar, enfim, como a gente tem alguns casos, e eles pedirem como que são feitas as provas, as avaliações dos estudantes, eu tenho que mostrar para eles que estão de acordo com a realidade daquele estudante. Então, isso é uma coisa que é bem importante. Eu não sei se vocês já receberam essa orientação anteriormente, mas a gente precisa. Uma coisa importante também que eu vou compartilhar com vocês é que todos os professores, isso eu participei de uma reunião ontem, num encontro formativo com os professores de AE, com o SEDUC, e eles disseram que todos os professores terão que elaborar o PEI dos alunos de inclusão. E isso daí, com o tempo ali, a gente pode ir conversando e a gente preenche junto, porque eu terei informações lá dos alunos e nós poderemos juntos preencher esses PEIs, tá? Não sei se vocês já preencheram alguma vez esse documento. Alguém já preencheu? Não, eu não, pelo menos até. Não. Tá. Na verdade, vou ser bem sincera, eu nunca vi um. Oi? Nunca vi um PEI, só ouvi falar. Tá, quem é que tá falando que eu não tô vendo? Desculpa. Cristiane. Oi, Cristiane. Então, assim, eu tenho
Inclusive, o modelo que eu tenho aqui do PEI é um modelo que veio lá da Secretaria de Educação, e aí, então, a partir disso, a gente vai elaborar junto o PEI, tá? E aqueles alunos que estão finalizando e não são do... Ó, tem os alunos que estão no 9º ano, tipo o Juliano, nós teremos que justificar ali no final do ano dele, na aprovação, porque ele vai para o ensino médio, não tem como retroceder nem nada, então a gente tem que fazer uma avaliação no parecer dele, tá? E dos outros alunos também, por exemplo, eu não tenho como agora reter a Camila, por exemplo. Já estamos finalizando o segundo trimestre, perdão, e ali essa menina, por exemplo, ela também vai ter tipo de um parecer para o final do ano, tá, gente? Conforme a orientação que eu recebi ontem do SEDUC. Então, a gente vai ter que sentar e analisar caso a caso. Eu tenho uma lista, agora eu vou compartilhar com vocês. Alunos, estudantes da sala de recursos. São 26 alunos da sala de recursos. 25 porque eu não encontrei a ficha desse menino aqui, do Eric Nicásio Viana. Então, todos eles são alunos que a gente precisa fazer PEI, professores que atendem, e todos precisam fazer provas adaptadas. E essas provas eu preciso ter depois, como eu falei, né? Porque a Leonora eu vi que entrou agora, né, Leonora? Acho que ela entrou. Então, eu preciso... E aí, vocês receberão lá no grupo essa planilha, e vai ter o diagnóstico do aluno, e o que a gente pode fazer, as características dele, para vocês entenderem como que aquele aluno age, por que aquele aluno está agindo de alguma maneira diferente na sala de aula. E ali a gente vai poder avaliar, e a partir disso aqui, a gente consegue também fazer as avaliações deles, tá? Alguma dúvida até aqui? A Adriane é a Cristiane de novo, tem uma dúvida. O PEI vai ser por aluno, mas é um PEI para cada disciplina, no caso dos áreas, ou a gente tem um PEI englobando todas as disciplinas? Não, é um PEI para cada professor, para cada disciplina. Tá? Porque daí cada um vai dar o seu conteúdo, porque tem que especificar, é mais ou menos como vocês, eu acho que já estão fazendo com a Helena, onde precisa colocar as habilidades, ali os objetivos, vocês precisam colocar também ali, só que de uma maneira um pouquinho mais reduzida para eles, porque é diferente. Ô, Adriane. Oi. É o Wander. Olha só, eu acho que a gente pode fazer o PEI num documento compartilhado, e aí a gente pode botar, por exemplo, ali, o Fabiano, que é da Educação Física, coloca ali as habilidades que ele trabalha, que ele vai desenvolver, daí eu de projeto de vida. Eu acho que a gente não precisa fazer um documento cada um, né? Não, e é justamente assim, olha, vai ser compartilhado isso, mas cada um vai ter uma página para cada professor. Isso eu vou colocar para vocês depois ali no grupo. Então, vai ter uma que é de objetivos gerais para o aluno, que daí nesse objetivos gerais eu vou ajudar vocês, porque ali eu já estou atendendo alguns alunos e já sei mais ou menos como cada um trabalha e como que funciona, né, a ação do aluno na sala de aula. Então, ali eu ajudo vocês. E depois vai ter assim, olha, no caso agora do terceiro tri, vai ter uma folhinha. Então, na pasta, por exemplo, aqui da Camila, vai ter uma folha do terceiro trimestre de geografia, vai ter uma folha, entendeu? Vai ter nesse PEI do aluno, a gente vai fazer isso para o área. E já nos outros, ali no CAT, sim, que é um por professor. É isso, bem falado, Wander. Para os de área, é um PEI, mas com as observações de todos os professores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, só um pouquinho. Só um minutinho, gente, por favor. Deixa eu só interromper um pouquinho enquanto você está falando aí, tá, Adriane? Eu queria falar com a Helena e também com todos os profs do área. Olha só, eu tô tomando a frente na formatura dos alunos e agora a gente tocou nesse assunto da Semana Gaúcha. Eu sugeri para a Judite que eles possam fazer o lanche, algum tipo de lanche, né? Qualquer um, seja bolo, seja salgadinho, no sentido de enroladinho, essas coisas, para que eles possam vender na escola, tá? A Judite tinha me dado o ok, né?
nós podemos utilizar os espaços para fazer. Eu acho que dá para a gente pensar numa possibilidade de os alunos do 9º ano fazerem essas mamitas da Semana Farroupilha para eles poderem arrecadar para a formatura, né? Só que eu tenho uma dificuldade porque como eu tenho um período com eles por semana, para mim fica muito complexo e muito distante de eu fazer essa conversa com eles, porque, por exemplo, passam 7 dias para eu poder conversar com eles. Daí eu queria ver, mais além só para eu trazer essa pauta para eu não esquecer, para ver se alguém também pode me auxiliar nesse sentido de só orientar eles, conversar com eles, por causa da distância de períodos que eu tenho com eles, né? Mas a Judite me permitiu com que eles pudessem vender lanche e algumas coisas que estejam dentro das regras para eles, né? E aí agora me veio essa coisa de vender um carreteiro ou alguma coisa para eles. Eu posso te auxiliar, sim. É só tu me manda a proposta, Wander, e aí eu passo para eles. Sim, a Leonora comentou ali que o 9º ano não quer mais fazer a formatura. Sim, Leonora, a gente ainda não conseguiu conversar, só que eles ficam se tretando porque a turma é dividida, tá? E aí eu conversei com eles e eu falei assim, ó, cara, vocês estão querendo brigar por umas coisas bem bobas, porque eu não consegui sentar com eles e conversar depois que eles, entre aspas, desistiram da formatura, né? Isso aconteceu na terça. Aí a Cauane veio falar comigo sobre isso. Então eu não bati, eles falaram que não querem, mas a gente ainda não bateu o martelo. Só caso a gente continue progredindo em relação a isso, daí eu posso pedir uma ajuda para vocês. Eu coloco ali no grupo, tá? Eu só não quero tomar muito tempo da Adriane, mas sim, Leonora, eles me avisaram, só que eu ainda não quero trazer essa informação 100% porque a gente não conversou, tá? Mas era uma treta da Kemily com a Cauane, porque a Kemily era representante, daí a turma achou que ela estava mandando, só que não era bem assim. Eu tinha solicitado para que a Kemily falasse com a turma para eles colocarem o nome na distribuição dos lanches, tá? Mas aí se alguém quiser me apoiar, assim, a gente toca junto. Eu tenho bastante interesse de fazer dar certo, mas eu falei para eles e deixei bem claro que não depende de mim, eu não vou fazer nada por eles, eu só vou auxiliar eles na onde eles quiserem. Então, se eles tiverem, entre aspas, a fim de desistir, eu também falei para eles, eu não vou medir esforços para fazer eles terem a formatura. Mas só para, enfim, contextualizar. Obrigado, Leonora, obrigado, Helena e galera. Que eu vejo, assim, é que não teve muito incentivo, né, Wander? Eu acho que eles estão meio desmotivados, porque eles estão desde o início, assim, eu acho que eu entrei em maio, quando eu entrei, a primeira coisa que eles me falaram foi da formatura. E Sim. aí, não tiveram, assim, alguém, assim, no início, assim, que pegasse junto com eles, vamos fazer. E aí, adolescente, né, eles... Eu acho que eles estão, sim, concordo que eles estejam bem desmotivados. Eu conversei com eles, eu abri várias possibilidades. Depois eu compartilho com todo mundo, então, para ser uma coisa mais do área ali, mas quem quiser do CAT também, mas no sentido de que eles ainda gostam de afirmar que a turma é dividida, né? Então, uns querem, eles pediram camiseta e copo. Daí eu fui lá e comentei com eles um orçamento, vi valores, mostrei para eles quanto que a gente deveria arrecadar, né? Eu fui atrás de uma doação agora para a Semana Farroupilha para eles fazerem rifa, um kit de erva de chimarrão, bomba, cuia térmica, eu consegui, né? E falei para eles, então agora a gente precisa organizar essa rifa. Só que daí eles também não se mexem muito e eu pressiono eles, né? Mas daí ele, fulaninho não faz porque é individualista, ciclaninho não faz porque não sei o quê. Então acho que eu falei para eles, a gente precisa correr contra o tempo, porque a gente está em setembro, e aí se eles querem arrecadar para fazer as coisas da formatura, a gente precisa dar uma corrida contra o tempo. Obrigado, Helena. Nada. Então, para finalizar, esse aqui é o modelo de PEI que vocês, professores, terão que preencher. Como o Wander falou, então, vocês terão, eu vou deixar tudo compartilhado com vocês, e aqui, então, vai ser assim, ó, área de conhecimento, como eles tinham falado, o Wander falou, língua portuguesa, depois o componente curricular, e essas são as informações que vocês precisam colocar. Aqui embaixo, vocês terão que colocar mais ou menos a data que vocês executarão essas atividades, como se fosse um planejamento. Eu acho que é como vocês entregam para a Helena, né? Não sei, eu acho que não deve ser diferente. Helena, como é que é? É mais ou menos isso?
Tá, não dá para te ouvir que tá fechado o microfone, mas é isso aqui, tá, galera? Vai ser. Eu ajudo Isso. vocês. É Eu- parecido. É parecido. Não é igual, mas é parecido. E aqui, então, a gente vai só no início colocar que tipo de material nós usaremos ou adaptaremos, enfim, ali, o processo de aprendizagem daquele estudante na sala de aula. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Então tá. Qualquer coisa, eu estou sempre no colégio. Mais um planejamento. Isso aí, Fabiana. Infelizmente, só que, bom, não... é bem para mim, assim, né? Eu não sei, é que eu acho mais tranquilo, né? Então, qualquer coisa eu ajudo vocês, certo? Alguma dúvida, estarei na escola sempre, de manhã e de tarde, e contem comigo para tudo. Qualquer coisa com relação aos alunos de inclusão. Abraço e obrigada. Falando em inclusão, aproveitando a deixa aí da Adriane, aqueles alunos que estão na casa de acolhimento, que é o Lucas Ludovico e o Joaquim é do terceiro A, da Cláudia, e o Lucas é do 8A. Eu estou aguardando ainda algumas atividades que faltam de alguns professores que eu quero mandar tudo junto, né? Então, assim, quando vocês puderem. Oi, Joyce. Oi, boa noite, pessoal. Queria fazer uma pergunta sobre esse planejamento que a gente vai ter que executar. Eu, como prof. do CAT, no meu caso, que eu tenho a Ana Júlia ali, que está em acompanhamento, e eu tenho a Eduarda, que está para ser encaminhada, para ser avaliada, tá? Neste caso, eu tenho que fazer esse documento também? Tenho que preencher? Não, Essa é a minha pergunta. Não, esse documento do peito não precisa porque não tem o diagnóstico ainda fechado. O que a gente tem que Tá. fazer com esses são considerados, né, estudantes com possível diagnóstico, fazer um currículo adaptado para eles também. Mas aí, nesse caso, eu também posso te ajudar sem problema nenhum. É uma ficha de flexibilização, tá? A gente vai reduzir um pouco algumas coisas, porque daí eu converso contigo, tu me dá a tua opinião com relação a esse estudante, se tu acha que é um TDAH, se tu acha que tem algum problema de um outro transtorno, alguma outra coisa, a gente vai elaborar a prova conforme a tua ideia, assim, Minha conforme a análise. necessidade disso mesmo, tá? Mas a gente tem que fazer para esses alunos que não estão 100% ainda, esses alunos precisa ser também uma atenção. É que eu preenchi aquele outro relatório ali, que eu marquei ali as situações de desempenho e desenvolvimento dessas duas alunas e entreguei. Daí Tá. eu achei que era aquele ali. Não, Tá. aquilo ali foi assim, ó, qual foi a ideia de fazer aquele documento, porque alguns professores chegavam e comentavam dessa necessidade, de repente, de chamar os pais. Como, em princípio, estava naquela, não sei, não é indecisão, mas enfim, da Silvia, se ia ficar, se não ia ficar, então eu tomei a iniciativa de fazer aquilo para analisar e, de repente, passar para a diretora para a gente marcar. Mas aí a Silvia voltou, tá tudo certinho, eu já vi que ela conseguiu marcar algumas reuniões ali com alguns alunos, como, por exemplo, com a professora Sandra, que eu até participei de os dois alunos que a professora Sandra havia comentado, então foi marcado e eu, sem querer, fiquei sabendo e participei da reunião. Então, aí tem que ver se, por um acaso, serão marcados ou não, mas esses dois, se tu já me passou, eu vou dar uma analisada e te dou um feedback depois desses dois. Tá bom, muito E os obrigada. demais, tá, mas que e os demais também eu analisarei ali, principalmente do CAT, para a gente poder ver essa situação desses alunos. Obrigada. Não sei tirar. Vamos ver se eu tiro. Alguma dúvida a mais, pessoal? Silvia, não sei se ela quer falar. Silvia está aí?
Silvia não tá? Acho que não. Me ouvindo? Sim. Porque ela me deu uma lista, tá? Uma relação de alunos. E aí, nessa relação de alunos, não sei se tu ouviu, o Joyce, que tu entrou depois, a gente precisa fazer um trabalho de uns estudos compensatórios, né? Porque esses alunos estão abaixo de 75%. Então, a gente precisa fazer um trabalho para esses alunos. Aí eu não sei se... acho que ela não está aqui. Mas eu tenho essa lista, tá? Já está separada, eu coloquei por turma, e aí vocês podem pegar comigo amanhã ou depois. Tá? Alguém mais quer falar? Joyce foi o médico, tá melhor? Leonora, tá melhor? Leonora, eu vi que saiu. É? Ah, ela botou um sim ali. Ela saiu bem ruinzinha hoje. Doutor, além de me xingar muito, né, me deixou bastante preocupada, porque ele disse assim, ele foi bem firme comigo, dizendo para mim se eu queria perder meu olho, porque aonde já se viu eu não ter procurado ajuda. Daí eu disse para ele que a dor estava muito, muito grande, sendo que eu não aguentei e tive que ir, né? Porque eu não sou de... Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de ir ao médico. Mas daí, como a dor não estava aguentando, eu achei que uma hora eu ia desmaiar na outra escola. Acabei que fui, né? Fui procurar ajuda. E aí, Sim. tô aqui cheia de remédio. 4 dias de atestado. Aí eu Tu tá de atestado, tá? Não, só pra gente entender. Tá. 4 dias de atestado. Eu ia falar para vocês ali, ia comunicar. A Judite tinha me comentado assim, que iria liberar hoje, né, eles, e que daí, para não ficar eles muito tempo sem aula, daí ela iria ver para quinta ou sexta, daí ela daria aula para eles, para mim. Então, Daí, assim, ó, bom tu falar isso. Tu manda atividade, então, para nós, que daí a gente... O tá, mando que tá sim. acontecendo falar quando o professor falta? A gente está com um probleminha. Por quê? O que tem acontecido? Todo mundo adoece, né, gente? Assim, a Sim. gente é humano, acontece. Porém, quando falta mais de um, e aí a gente corre para lá, a Judite para cá, eu para lá, a Silvia para cá, e a gente não sabe nem o que o professor está dando. Aí Sim. tu cai de paraquedas na sala de aula. Então, a gente tem que combinar alguma coisa assim, ó, que quando... Claro que imprevistos acontecem, mas quando tem, assim, ó, tipo, o caso que tu já sabe que vai ficar 3, 4 dias, manda atividade que a gente passa, né? Porque daí... Eu imaginei que eu não ia ficar assim tantos dias. Logo eu que sou chata quanto a atestado, mas daí ele disse para mim, ele foi bem firme comigo, me xingou de monte, e eu tô até inchada, ó. Tô até Sim. inchado. E aí ele disse, olha aqui, ó, depois não adianta, se tu não fizer o tratamento, não adianta vir quando a coisa já ficou, né, aos extremos. Mas eu não queria atestado, eu até disse para ele assim, doutor, não precisa me dar atestado desse jeito. Daí ele disse, olha só, depois tu não adianta procurar quando tiver a coisa desandado de vez, né? Então, Sim. mas assim, eu até perguntei para ele se eu melhorasse nesses 2 dias, se eu poderia voltar na sexta. Ele disse não, não, senhora. Então Enfim, tá.
Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Mas eu passo para ti, Helena? Ou eu passo... Pode mandar para o e-mail do planejamento. Tá. Porque daí a gente imprime ali e já... Amanhã a gente já passa para eles. Obrigada a todos. Uma boa noite. Agradeço. Descanso. Boa noite a todos. Boa noite. Melhora, Joyce. Boa noite. Obrigada, meus amores. Obrigada, queridos, queridas.